E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, olha, tem o potencial de virar a nossa percepção do mundo de cabeça para baixo. A gente vai falar sobre como a realidade não é algo que a gente simplesmente vive, mas sim algo que a gente está criando ativamente a todo instante. Ok, vamos começar com uma pergunta que vai direto ao ponto. Pensa comigo, o mundo aí fora, ele é um lugar fixo, objetivo, igual para todo mundo. A maioria de nós, cresce achando que sim, que o mundo lá fora existe, pronto, independente da gente. Mas e se não for bem assim? E se essa base de tudo estiver, digamos, equivocada? Pois é. A resposta, segundo o material que a gente está analisando hoje, é um sonoro não. O mundo não é um palco fixo onde a gente atua. A ideia aqui é que ele é, na verdade, um espelho. Um espelho dinâmico que reflete com uma precisão incrível tudo aquilo que se passa aqui dentro. Essa é a virada de chave que a gente vai explorar agora. Então vamos lá, vamos começar pelo princípio de tudo, a base dessa ideia. A noção de que a consciência não é só uma plateia assistindo ao show da vida, mas sim a força principal que esculpe a experiência da realidade. E é aqui que o negócio fica interessante, porque a lógica que a gente aprendeu é totalmente virada de ponta cabeça. A ideia não é que as coisas, a matéria, criam a consciência. É o contrário. É a consciência que dá forma à matéria. Sabe, o mundo interior de cada um para de ser só uma reação ao que acontece fora e passa a ser a causa de tudo. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Dá pra gente quebrar esse processo em alguns passos bem claros? Olha só, tudo começa com o estado interno. Os pensamentos, os sentimentos, a vibe, sabe? Esse estado emite uma frequência, como uma estação de rádio. E essa frequência vai lá no campo de todas as possibilidades e, puxa, ela seleciona a realidade que bate exatamente com ela. É um fluxo que vai de dentro para fora. E olha, para isso não parecer só papo de filosofia, a gente pode buscar um paralelo bem curioso na física quântica, o famoso efeito do observador. O que ele diz basicamente? Que lá no mundo subatômico, as partículas são só um monte de possibilidades, uma sopa quântica, até alguém observar. É o ato de medir, de olhar, que faz uma dessas possibilidades virar algo real, concreto. Ou seja, de certa forma, a consciência do observador participa da criação daquilo que está sendo observado. E essa citação aqui resume tudo de uma forma genial, né? A gente não vê o mundo como ele é, a gente vê o mundo como a gente é. No fim das contas, a realidade que cada um experimenta é um autorretrato. Não se está olhando por uma janela para um mundo objetivo, está se olhando para um espelho. Beleza. Agora que a gente entendeu a base, vamos mergulhar um pouco mais fundo em como esse espelho funciona. E para fazer isso, a gente vai pegar um conceito que muita gente já ouviu falar e dar uma repaginada nele, olhar por um ângulo totalmente novo. A gente ouve muito falar em atrair as coisas, mas o material que a gente está vendo sugere que essa palavra, atrair, já parte de uma ideia de falta. Tipo, eu preciso puxar para perto algo que eu não tenho. A proposta aqui é trocar essa ideia pela de espelhamento. É muito mais poderoso. A gente não atrai nada. A gente simplesmente irradia o que já é por dentro, e o universo, como um espelho, só reflete isso de volta. A gente sai do paradigma de precisar ter para o de simplesmente ser. E essa ideia não é nova, não. Tem um princípio super antigo, a lei da correspondência, que bate exatamente nessa tecla. O famoso assim como dentro, assim fora. A ideia é que o universo é meio que holográfico, sabe? O padrão do todo está em cada pedacinho. Então, a estrutura da nossa consciência individual é a mesma estrutura do cosmos. Se a gente muda o padrão aqui dentro, o padrão lá fora, por lei, tem que acompanhar. Agora, olha só essa frase. É, no mínimo, intrigante. O mundo do ódio é igualmente invisível para aqueles que sentem em si mesmos o amor de Deus. Como assim, invisível? Como algo tão presente como o ódio pode ser invisível para alguém? Bom, isso abre a porta para uma ideia ainda mais doida, a de que não existe uma realidade. Existem várias, coexistindo, vibrando em frequências diferentes. E é sobre isso que a gente vai falar agora, esses dois campos quânticos. A gente vai detalhar essas realidades paralelas. Basicamente, é como se existissem duas grandes versões do mundo, dois campos de possibilidade que a gente pode escolher habitar. E essa frase aqui é de parar para pensar. A gente não está vivendo no mesmo mundo que a pessoa ao nosso lado. Parece chocante, né? Mas se a gente pensar bem, é consequência lógica de tudo que foi dito até agora. Se a realidade espelha o nosso estado interno, então duas pessoas com estados internos diferentes estão, por definição, vivendo em universos diferentes, mesmo que estejam sentadas uma do lado da outra. E essa tabela deixa a diferença entre esses dois mundos bem clara. De um lado, o campo do medo.
Nele a percepção é de que a ameaça está em todo lugar, as pessoas são concorrentes, o mundo é escasso, é uma luta constante. Do outro, o campo do amor. Aqui, a segurança é a norma, as pessoas são reflexos, o mundo é abundante e a conexão é natural. E o ponto-chave não é qual desses mundos é o real. Os dois são. A pergunta é, em qual estação a nossa consciência está sintonizada? Agora, se liga nesse dado da neurociência que é simplesmente impressionante. Nosso cérebro recebe cerca de 11 milhões de bits de informação por segundo. É uma avalanche de dados. Obviamente é impossível processar tudo isso conscientemente. Então o que ele faz? Ele filtra. E muito. Desses 11 milhões, a gente só tem consciência de uns 40 bits. A pergunta de $1 milhão é, como ele escolhe esses 40? A resposta é: a frequência interna de cada um é o filtro. O sistema de crenças, as emoções, eles são o porteiro da nossa percepção. Daquele mar de 11 milhões de bits, se uma pessoa está vibrando no campo do medo, o cérebro dela vai pescar os 40 bits que confirmam que o mundo é perigoso. Se está no campo do amor, o cérebro vai selecionar os 40 bits que provam que o mundo é seguro e acolhedor. É por isso, literalmente, que duas pessoas no mesmo lugar podem viver em mundos completamente diferentes. Ok, então a pergunta que fica é: como a gente faz para escolher conscientemente em qual campo, em qual realidade a gente quer viver? É sobre isso que essa última parte vai falar. É um método bem prático, mas, já vou adiantando, é meio paradoxal. A instrução aqui é radical. Não é sobre pensar positivo ou ficar repetindo afirmações. É o oposto. É sobre parar de pensar. É sobre largar de mão todas as certezas, todas as crenças sobre como o mundo é, e retornar para um estado de não saber, de página em branco. Esse estado de página em branco é o que a fonte chama de vazio criador. É como dar um reset no sistema. Quando a gente esvazia a mente, a gente para de projetar a mesma realidade de sempre de novo e de novo. A gente volta para aquele campo de potencial puro, aquele estado quântico antes da observação, de onde qualquer coisa, qualquer nova realidade pode surgir. E isso, claro, muda completamente a nossa relação com a ação. A maioria de nós vive na ação por falta. É aquela correria, aquela luta para conseguir alguma coisa, o que, ironicamente, só reforça a vibração de que não se tem aquilo. O verdadeiro poder, segundo essa visão, vem do oposto. O repouso por suficiência. É a certeza calma, tranquila, de já ser aquilo que se deseja. É essa vibração de já ter, de posse, que permite que a nova realidade apareça sem esforço. No fim de tudo, a gente chega a esta pergunta. A questão não é o que o mundo vai nos dar, mas o que a consciência de cada um decide irradiar. O poder não está lá fora, esperando para ser conquistado. Ele está aqui dentro. A escolha é constante, é a cada momento. Então fica a pergunta: qual mundo o espelho de cada um vai refletir a partir de agora?